Até o momento, não houve anúncio oficial da Meta, dizendo algo como, agora o WhatsApp analisa palavras específicas de grupos para banir usuários. Porém, há muitos sinais de que em 2026, os sistemas automáticos de moderação e detecção de comportamento ficaram bem mais agressivos, especialmente para contas business, grupos públicos, comunidades e automações. O que parece ter mudado na prática. IA mais forte para detectar spam, comportamento não humano e atividades suspeitas. Mais peso para denúncias, bloqueios feitos pelos próprios usuários. Maior fiscalização de automações, disparos em massa e APIs não oficiais. Possível análise contextual de conteúdo em alguns cenários comerciais e denúncias. Sobre análise de palavras e conteúdo de grupos. O WhatsApp continua afirmando que conversas privadas usam criptografia ponta a ponta. Isso significa que, teoricamente, a plataforma não lê livremente todas as mensagens privadas. Porém, existem alguns pontos importantes. Mensagens denunciadas por usuários podem ser enviadas para a revisão da Meta. Metadados, quem fala com quem, frequência, volume, grupos, links, comportamento, podem ser analisados mesmo sem descriptografar tudo. Sistemas de IA conseguem detectar padrões suspeitos sem necessariamente depender só de palavras-chave. Em grupos públicos, comunidades, links compartilhados, denúncias e comportamento coletivo parecem ter ganhado mais monitoramento. Também surgiram muitos relatos em 2026 de banimentos automáticos injustos, bloqueios temporários sem explicação clara, grupos sendo limitados após denúncias, contas afetadas por participação em grupos considerados problemáticos. Mas é importante separar fatos de especulação. Não existe evidência pública confirmada de uma lista secreta de palavras proibidas. Não há confirmação oficial de leitura massiva de conversas privadas normais. Grande parte dos banimentos parece ligada a padrões de comportamento, denúncias, spam, automação e reputação da conta. O que hoje aumenta risco de restrição. Entrar em muitos grupos rapidamente. Enviar links repetidos. Mensagens em massa, copiar e colar. Denúncias frequentes. Conteúdo ilegal, golpes ou desinformação. Usar apps modificados, GB, WhatsApp, etc. Automações não oficiais. Comportamento considerado artificial. E o que provavelmente reduz risco, usar o app oficial. Flood. SIP. Não compartilhar conteúdo sensível e ilegal. Ativar verificação em 2 etapas. Evitar grupos suspeitos. Manter interações naturais e humanas. Até o momento, não houve anúncio oficial da Meta, dizendo algo como, agora o WhatsApp analisa palavras específicas de grupos para banir usuários. Porém, há muitos sinais de que em 2026, os sistemas automáticos de moderação e detecção de comportamento ficaram bem mais agressivos. Especialmente para contas business, grupos públicos, comunidades e automações. O que parece ter mudado na prática. IA mais forte para detectar spam, comportamento não humano e atividades suspeitas. Mais peso para denúncias, bloqueios feitos pelos próprios usuários. Maior fiscalização de automações, disparos em massa e APIs não oficiais. Possível análise contextual de conteúdo em alguns cenários comerciais e denúncias. Sobre análise de palavras e conteúdo de grupos, o WhatsApp continua afirmando que conversas privadas usam criptografia ponta a ponta. Isso significa que, teoricamente, a plataforma não lê livremente todas as mensagens privadas. Porém, existem alguns pontos importantes. Mensagens denunciadas por usuários podem ser enviadas para a revisão da Meta. Metadados, quem fala com quem, frequência, volume, grupos, links, comportamento, podem ser analisados mesmo sem descriptografar tudo. Sistemas de IA conseguem detectar padrões suspeitos sem necessariamente depender só de palavras-chave. Em grupos públicos, comunidades, links compartilhados, denúncias e comportamento coletivo parecem ter ganhado mais monitoramento. Também surgiram muitos relatos em 2026 de banimentos automáticos injustos, bloqueios temporários sem explicação clara, grupos sendo limitados após denúncias, contas afetadas por participação em grupos considerados problemáticos. Mas é importante separar fatos de especulação. Não existe evidência pública confirmada de uma lista secreta de palavras proibidas. Não há confirmação oficial de leitura massiva de conversas privadas normais. Grande parte dos banimentos parece ligada a padrões de comportamento, denúncias, spam, automação e reputação da conta. O que hoje aumenta risco de restrição, entrar em muitos grupos rapidamente, enviar links repetidos, mensagens em massa, copiar e colar, denúncias frequentes, conteúdo ilegal, golpes ou desinformação, usar apps modificados, GB, WhatsApp, etc. Automações não oficiais, comportamento considerado artificial. E o que provavelmente reduz risco, usar o app oficial, evitar spam e flood, não compartilhar conteúdo sensível e ilegal, ativar verificação em 2 etapas, evitar grupos suspeitos, manter interações naturais e humanas. WhatsApp perdeu algum processo jurídico recentemente de alto valor envolvido por causa de bullying virtual. Até agora, não apareceu um caso amplamente divulgado em que o WhatsApp especificamente tenha perdido sozinho um processo bilionário diretamente por bullying virtual em grupos ou mensagens. Mas, existem alguns processos recentes muito relevantes envolvendo a Meta, dona do WhatsApp, ligados a cyberbullying, vício em redes sociais, danos psicológicos em adolescentes, falhas de proteção infantil, assédio online. Os casos mais fortes e recentes. Em março de 2026, um júri nos Estados Unidos considerou Meta e YouTube responsáveis por danos psicológicos relacionados ao design viciante das plataformas. A indenização chegou a cerca de 6 milhões de dólares. O foco maior era Instagram e YouTube, mas o caso aumentou muito a pressão jurídica sobre todo o ecossistema Meta. Também em 2026, a Meta perdeu um processo no Novo México envolvendo falhas na proteção de menores contra explotação e abusos em suas plataformas. O júri determinou cerca de 375 milhões de dólares em danos civis.
O processo mencionou Facebook, Instagram e operações ligadas à infraestrutura Meta, incluindo investigações envolvendo o WhatsApp. Houve ainda um processo de 50 milhões de dólares, movido por um pai, que acusou a Meta de permitir uma campanha intensa de cyberbullying no Instagram antes do assassinato da filha adolescente. O caso ainda está em andamento e não teve decisão final. No caso específico do WhatsApp, os maiores processos recentes foram mais ligados à privacidade, espionagem, coleta, análise de dados, segurança digital. Por exemplo, a empresa venceu uma ação gigantesca contra o grupo NSO, Pegasus Spyware, com decisão superior a 167 milhões. Também começaram a surgir em 2026 ações coletivas, denúncias de banimentos automáticos indevidos, acusações de análise excessiva de conteúdo, questionamentos sobre a real privacidade das mensagens. Mas muitos desses processos ainda estão no começo, e várias alegações não foram comprovadas judicialmente. O cenário geral é que tribunais estão ficando mais duros com plataformas da Meta, quando há assédio contra menores, cyberbullying persistente, algoritmos considerados nocivos, falhas de moderação, danos psicológicos ligados ao uso intenso das plataformas. Isso provavelmente aumenta a pressão para moderação automatizada mais agressiva, IA analisando padrões de interação, mais banimentos preventivos, maior peso para denúncias de usuários, monitoramento comportamental de grupos e contas. Até o momento, não houve anúncio oficial da Meta, dizendo algo como, agora o WhatsApp analisa palavras específicas de grupos para banir usuários. Porém, há muitos sinais de que em 2026, os sistemas automáticos de moderação e detecção de comportamento ficaram bem mais agressivos, especialmente para contas business, grupos públicos, comunidades e automações. O que parece ter mudado na prática? IA mais forte para detectar spam, comportamento não humano e atividades suspeitas. Mais peso para denúncias, bloqueios feitos pelos próprios usuários. Maior fiscalização de automações, disparos em massa e APIs não oficiais. Possível análise contextual de conteúdo em alguns cenários comerciais e denúncias. Sobre análise de palavras e conteúdo de grupos. O WhatsApp continua afirmando que conversas privadas usam criptografia ponta a ponta. Isso significa que, teoricamente, a plataforma não lê livremente todas as mensagens privadas. Porém, existem alguns pontos importantes. Mensagens denunciadas por usuários podem ser enviadas para revisão da Meta. Metadados, quem fala com quem, frequência, volume, grupos, links, comportamento, podem ser analisados mesmo sem descriptografar tudo. Sistemas de IA conseguem detectar padrões suspeitos sem necessariamente depender só de palavras-chave. Em grupos públicos, comunidades, links compartilhados, denúncias e comportamento coletivo parecem ter ganhado mais monitoramento. Também surgiram muitos relatos em 2026 de banimentos automáticos injustos, bloqueios temporários sem explicação clara, grupos sendo limitados após denúncias, contas afetadas por participação em grupos considerados problemáticos. Mas é importante separar fatos de especulação. Não existe evidência pública confirmada de uma lista secreta de palavras proibidas. Não há confirmação oficial de leitura massiva de conversas privadas normais. Grande parte dos banimentos parece ligada a padrões de comportamento, denúncias, spam, automação e reputação da conta. O que hoje aumenta o risco de restrição, entrar em muitos grupos rapidamente, enviar links repetidos, mensagens em massa copiar e colar, denúncias frequentes, conteúdo ilegal, golpes ou desinformação, usar apps modificados, GB WhatsApp etc. Automações não oficiais, comportamento considerado artificial. E o que provavelmente reduz risco, usar o app oficial, evitar spam e flood, não compartilhar conteúdo sensível e ilegal, ativar verificação em 2 etapas, evitar grupos suspeitos, manter interações naturais e humanas. WhatsApp perdeu algum processo jurídico recentemente de alto valor envolvido por causa de bullying virtual? Até agora, não apareceu um caso amplamente divulgado em que o WhatsApp especificamente tenha perdido sozinho um processo bilionário diretamente por bullying virtual em grupos ou mensagens. Mas existem alguns processos recentes muito relevantes envolvendo a Meta, dona do WhatsApp, ligados a cyberbullying, vício em redes sociais, danos psicológicos em adolescentes, falhas de proteção infantil, assédio online. Os casos mais fortes e recentes. Em março de 2026, um júri nos Estados Unidos considerou Meta e YouTube responsáveis por danos psicológicos relacionados ao design viciante das plataformas. A indenização chegou a cerca de 6 milhões de dólares. O foco maior era Instagram e YouTube, mas o caso aumentou muito a pressão jurídica sobre todo o ecossistema Meta. Também em 2026, a Meta perdeu um processo no Novo México envolvendo falhas na proteção de menores contra a exploração e abusos em suas plataformas. O júri determinou cerca de 375 milhões de dólares em danos civis. O processo mencionou Facebook, Instagram e operações ligadas à infraestrutura Meta, incluindo investigações envolvendo o WhatsApp. Houve ainda um processo de 50 milhões de dólares, movido por um pai, que acusou a Meta de permitir uma campanha intensa de cyberbullying no Instagram antes do assassinato da filha adolescente. O caso ainda está em andamento e não teve decisão final. No caso específico do WhatsApp, os maiores processos recentes foram mais ligados à privacidade, espionagem, coleta, análise de dados, segurança digital. Por exemplo, a empresa venceu uma ação gigantesca contra o grupo NSO, Pegasus Spyware, com decisão superior a 167 milhões. Também começaram a surgir em 2026 ações coletivas, denúncias de banimentos automáticos indevidos, acusações de análise excessiva de conteúdo, questionamentos sobre a real privacidade das mensagens. Mas muitos desses processos ainda estão no começo, e várias alegações não foram comprovadas judicialmente. O cenário geral é que tribunais estão ficando mais duros com plataformas da Meta quando há assédio contra menores, cyberbullying persistente, algoritmos considerados nocivos, falhas de moderação, danos psicológicos ligados ao uso intenso das plataformas. Isso provavelmente aumenta a pressão para
moderação automatizada mais agressiva, IA analisando padrões de interação, mais banimentos preventivos, maior peso para denúncias de usuários, monitoramento comportamental de grupos e contas. O que pode estar por trás dessa intensificação de banimentos de contas e grupos? Provavelmente é uma combinação de vários fatores ao mesmo tempo, técnicos, jurídicos, econômicos e políticos. O que vem acontecendo com o ecossistema da Meta, incluindo WhatsApp, Instagram e Facebook, sugere uma mudança estrutural no modelo de moderação. Os principais fatores que analistas e comunidades vêm apontando. IA substituindo moderadores humanos. O sinal mais forte é esse. Há muitos relatos de ban waves automáticas desde 2025 e 2026, inclusive em contas antigas e aparentemente legítimas. Comunidades no Reddit vêm associando isso ao aumento do uso de IA para enforcement. Na prática, a IA parece analisar padrões de comportamento, conexões entre contas, IP, dispositivo, frequência de mensagens, denúncias, criação de grupos, links compartilhados, automações, similaridade de ações entre usuários. Ou seja, menos foco em uma palavra proibida e mais em perfil de risco. Pressão jurídica global. A Meta está sob pressão crescente por cyberbullying, golpes, exploração infantil, discurso ilegal, spam, desinformação, assédio organizado. Tribunais e reguladores começaram a cobrar que plataformas ajam antes, não apenas depois da denúncia. Isso incentiva a moderação preventiva e agressiva. Custos operacionais. Moderadores humanos custam caro. IA reduz custo e escala melhor para bilhões de mensagens e contas. O problema: IA erra contexto, interpreta a ironia literalmente, detecta falsos positivos, pode contaminar contas relacionadas. Isso ajuda a explicar pessoas sendo banidas sem motivo claro. Combate a automações e ecossistemas paralelos. Em 2026, houve tensão enorme envolvendo IA e bots no WhatsApp Business. Reguladores brasileiros e europeus investigaram novas regras da Meta sobre acesso de chatbots ao WhatsApp. A Meta argumentou que bots e integrações estavam sobrecarregando os sistemas. O WhatsApp não foi projetado para certos usos automatizados. Precisava endurecer regras do ecossistema. Isso provavelmente aumentou detecção de comportamento automatizado, rastreamento de contas conectadas, análise de tráfego não humano. Reputação e responsabilidade pública. Após anos sendo acusada de moderar pouco, a Meta parece ter mudado para uma postura: banir primeiro e revisar depois. Isso reduz risco jurídico para a empresa, mas aumenta falsos positivos. Correlação entre contas. Muitos relatos indicam que o sistema hoje tenta ligar múltiplas contas, aparelhos, IPs, cookies, padrões de uso, biometria facial, contatos recorrentes. Há usuários dizendo que novas contas são bloqueadas rapidamente após um banimento anterior. Isso aparece repetidamente em fóruns e relatos comunitários. Monitoramento comportamental mais sofisticado. Hoje, os sistemas parecem observar velocidade de ações, quantidade de grupos, padrão de encaminhamento, repetição de mensagens, denúncias coordenadas, redes de contas interligadas. Isso é muito mais avançado do que simples palavras proibidas. Então, resumindo, a intensificação dos banimentos provavelmente não vem de uma única mudança secreta no WhatsApp, mas da combinação de IA moderando em larga escala, pressão judicial e regulatória, combate a spam golpes, tentativa de reduzir riscos legais, integração crescente entre sistemas Meta, análise comportamental e reputacional mais profunda. E há outro detalhe importante. Muitos relatos sugerem que os sistemas atuais ainda estão instáveis ou excessivamente sensíveis, gerando ondas de bloqueios considerados injustos por vários usuários.